Terzinha já voltou. Vamos esperar o povo entrar de novo, que a gente já volta no nosso assunto. A Rô também já voltou, né? Já vamos voltar ao nosso assunto, que estávamos falando sobre como que se dá os contatos. Boa noite, povo que está entrando. Estamos falando sobre os medos, filmes e coisas aterrorizantes, hoje da sexta-feira 13, né? Estávamos falando como que os espíritas lidam, né, com o aparecer, né, desses espíritos, né, com aparecer, sair, entrar, como se a gente consegue lidar com isso, né, como que a gente faz para lidar com isso, a gente consegue dar um fim, tipo assim, não quero te ver agora, tem que ser em outro momento. Amigo, que bom, olha, a gente tem uma outra ótica. Você, amigo, que é quimbandeiro, IW Gomes, conte para nós, você tem essa evidência, você consegue ver as entidades, você consegue ver os espíritos, se você quiser compartilhar com a gente, sinta-se à vontade, né? Porque nós estávamos nessa curiosidade sobre como que isso se sucede, como é que a gente vai saber se é um espírito amigo, como que não é, se não é um espírito amigo. A gente estava nessa curiosidade, né? Desse medo de espíritos, era sobre isso que nós estávamos falando, né? Então, até o Júnior estava comentando que ele é espírita, né? E para ele seria uma honra poder ver o mundo espiritual. Aí o nosso amigo aqui, só me diz o teu nome para eu poder te chamar, não ficar te chamando de Gomes, né? Se tu quiser, eu te chamo de Gomes também, não tem problema. Sim, vejo e os sinto. Esse é o medo que estava em rituais, eles dão sinais visíveis. Olha que interessante. Nossa, que interessante, né? Ter alguém que possa tirar as nossas dúvidas, né? Que por vezes são muitas assim quem tem medo, né? Isaac, obrigada, Isaac. Quem tem medo, a gente conseguir tirar algumas dúvidas, tira um pouco desse medo de espíritos, fantasmas e afins do mundo sobrenatural, né? Mas eu acho muito interessante que, por exemplo, pro Júnior, ele falou que seria uma benção ele ver. Para mim, eu já tenho medo, né? Eu não sei como eu reagiria, né? Se a gente visse pra Rô, por exemplo, ela disse que ela gostaria de sentir, né, Rô, não de ver, se eu não me engano. Salvo engano, tu me corrige aí. Então, é um mundo que não é certo para nós, a gente tem dúvidas, né? A gente acaba tendo medo de uma coisa que a gente não tem certeza, a gente não tem contato, né? Só que na Quimbanda não temos uma visão negativa deles, sejam dos mortos, né? O Quiumba, exatamente. Eu acho que essa visão errônea depende muito da crença de quem está vendo de fora, né? Sendo mais evoluídos ou não, são todos espíritos e na maioria das vezes, tu pode me corrigir, não sou da Quimbanda, mas tu pode me ajudar aí com isso. Todos passaram pela Terra, né? Todos eles passaram pela Terra da forma que a gente está passando. E a gente vai chegar no momento de chegar lá também, eu creio eu, no pós-vida, se existir, né? Trabalhando com a hipótese que exista, né? Um pós-vida e os espíritos também, né? Então, eu acho muito interessante tu conseguir, né? Deu teu relato assim que normalmente, né? Eles se apresentam mais nos rituais, eles são mais palpáveis, que quer dizer, assim, eu entendo, né? Eles têm dois lados, almas benditas e almas malditas. Aqui trabalhamos com os dois lados, é isso aí, né? O que é o bem e o mal para uns, para os outros é uma linha reta que a gente trabalha indo e voltando, indo e voltando. Eu creio que seja mais ou menos isso, né? Ai, meu Deus, esqueci teu nome, peraí. Igor, eu acho, não é? Peraí. Isaac, perdão, Isaac. Eu acho que é isso, né? Não existe um lado, existe uma linha que tu percorre ela conforme for a necessidade do espírito. Eu creio que seja mais ou menos uma explicação. Obrigada, Rô, Isaac. Acho que seja uma explicação mais rápida, assim, para quem não entende, quem não é da religião, né? Agora vamos falar. Isaac, obrigada, Isaac. Agora não vou mais esquecer. Nós estávamos falando. Isaac, tu pode até tirar uma dúvida pra gente. Dos ursos, isso aí. Um medo que as pessoas também relatam, e a Rô também relatou, sobre ursos e bonecos, né? Aí o Igor, meu Deus, eu cismei em chamar o Isaac de Igor. Isaac, desculpa novamente. Eles se mostram mais nas matas, geralmente vamos em matas, em cemitérios, né? Então, assim, tem locais específicos que essas entidades se manifestam com mais facilidade. Talvez extraindo a energia do lugar, né, Isaac?
né, Isaac? Extraindo a energia do lugar, eles conseguem se materializar, talvez, assim, ou conseguem ter uma energia maior, né? Sobre esses locais, tanto no cemitério quanto nas matas, ou na praia, talvez, na Grande Calunga, enfim, né? Agora, sobre os ursos ali, agora sim vamos entrar no assunto dos ursos, né? O que a nossa amiga tá falando? Que existe um medo muito pertinente na população sobre ursos e bonecas, né? Esse aqui, onde eu estou, era o quarto da minha filha. Ela dormia com tudo isso daqui, ó. Com a pós-mortinha aqui, com as fotos pós-mortem ali, com esse caixãozinho aqui, mais ali pro ladinho tem um espelho de caixão, aqui é mais um caixãozinho que tem os nossos livros, né? Aqui tem uma tábua Ouija, lá em cima tem mais fotos pós-mortem, tem os negócios que é para sentir os espíritos e tal. Aqui era o quarto da minha filha. Minha filha, agora não é mais porque eu preciso do espaço inteiro para poder fazer o canal, né? Mas ela dormia com tudo isso daqui, amiga. Ela é porque ela é uma menina muito corajosa. E eu já na idade dela, jamais eu dormiria com tudo isso aqui. Jamais, mas jamais. Né? Ela não, ela dorme super tranquila, tanto que ela foi no cemitério comigo de noite aquele dia, né? O Isaac tá confirmando pra gente que sim, pois na mata existem todos os espíritos, todos os tipos de espíritos, divindades, encantados, mortos e caboclos e etc. Né? Obrigada, Isaac, por tu ter colaborado com nós, né? A tua colaboração foi muito rica, né? Com a tua visão, né? Que é difícil a gente ter alguém que fale assim abertamente com a gente não tem essa variedade espiritual aqui tão grande ainda no canal, mas a tua contribuição foi espetacular, muito obrigada. Aí a Rô falou que jamais ela dormiria com. Jamais tu dormiria com isso daqui e a cama dela era virada pra cá. Por exemplo, atrás do meu celular, né? Eu estou aqui. Atrás do celular aqui, ó, já era a cama dela de casal. Ela dormia ali bem plena. Com tudo isso aqui, ó. Olhando pra cara dela. Olha aqui a pós-mortinha dando tchau pra ela. Assim, a minha dúvida dos ursos e dos bonecos é o quê? Espíritos, entidades, né? Conforme for a parte da espiritualidade, eles podem manipular objetos? Isso que a gente quer tirar a dúvida. Eles podem, um exemplo muito claro, possuir, como se fosse Annabelle? É essa a palavra que eu quero te perguntar. Né? Eles podem ter alguma influência sobre objetos como bonecas e ursos? Talvez é isso que nos deixe com medo também. Eu também não gostava, porque eu acho que a Rô deve ser da mesma época do que eu, da geração da boneca da Xuxa, da boneca do Fofão, né? Essas bonecas da Eliana, que eram gigantescas, né? Eu tinha muito medo disso. Eu nunca tive elas. Ai, eu dou graças a Deus que eu nunca tive isso. Pode sim, ele disse que pode ter influência sobre os objetos como bonecos e ossos, sim. Gente do céu, que medo, né? Aí a Rô falou assim, ó, só que tem uns ursos que dão medo e tem bonecos que dão medo. Outros não sentimos nada, creio que sejam as energias. Exatamente, por exemplo, essa minha boneca eu comprei de uma outra pessoa. Aí a Esther já falou, eu já vi vídeos de bonecos se mexerem, né? Essa boneca que eu comprei, ela era uma boneca toda bonitinha, toda lindinha. Eu que fiz toda a maquiagem gótica nela aqui, coloquei o monóculo nela. Deixa eu pegar ela aqui. Peraí. Aqui, ó. Ela é toda cabeludinha e tal. Eu creio que ela era uma Wandinha antes de ser minha pós-mortinha, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiz toda a maquiagemzinha nela, ó, passei, deixei ela mais morta, né, coitadinha. Ela tava toda com batonzinho vermelho, toda bonitinha. Aí eu fiz o monóculo nela, né? Eu que arrumei ela toda assim, as perninhas um pouquinho mais escuras e tal. E a minha filha dormia com ela aqui de frente, né? Só que ela nunca me deu medo, porque ela tem um sorrisinho assim, né? Eu acho ela tão bonitinha, né? Então, pra mim, e aqui em casa, ela não dá medo, não. Mas o meu filho tem medo dessas coisas, tá? Assim, tipo de ele jamais ele dormiria nesse quarto. Ele não dormiria. Mas a minha filha. Ui! Olha ali. Tá piscando. Olha ali. Tá piscando, tá piscando. Olha, ai, ai, Jesus, misericórdia. Enfim, Senhor, misericórdia. Isaac, se tu tais aqui, tá vendo alguma coisa aqui, já me fala, pelo amor de Deus. Peraí, que eu vou ler o que tudo tá passando aqui. Pode sim, vou dar um exemplo. Vou voltar lá de cima, tá? Tem uma boneca que tinha lá num templo e passamos por uma demanda e o que houve saímos e tal no carnaval. Quando voltamos, a boneca pegou fogo sozinha.
O detalhe, é porque eu tô sem óculos, por isso que eu tenho que chegar tão perto, tá, gente? O detalhe em volta estava cheio de bebidas, álcool, assentamentos cheios de coisas que colocaria fogo em tudo. Mas o espírito X, que não posso citar qual, segurou a demanda e pegou fogo apenas nela. Obrigada por vocês disserem que a minha boneca ficou bonitinha. Assim, incrível esse teu relato, Isaac, né? Que o espírito pegou a demanda daquilo ali que estava acontecendo e só pegou fogo na boneca, né? Pelo que eu entendi, a entidade, ela segurou ali, né? O assentamento da casa segurou aquela energia ali e só manteve ali, né? Porque a gente deixa bebidas e oferendas e tal, que são inflamáveis, eu acho que é isso que tu quis dizer, que poderia ter ocasionado um evento bem pior, né? Mas, ai, me deu muito medo. E o negócio piscando aqui, vocês viram, né? Que tava piscando e eu nem fiz nada, eu só mexi na pós-mortinha, eu não fiz mais nada. Agora ele parou ali, ó. Sério, super arrepiada, gente. Que doido, eu também fiquei com medo desse negócio aí, de vez em quando ele dá uma piscada e não tem nada, eu juro por Deus, gente, não tem nada ali. Ó, é só os meus livros, eu já mostrei pra vocês, né? Atrás aqui do Exorcista é só uma lâmpadazinha que a gente toca aqui, ó. Ó, ela se liga. E ela não interfere, tá vendo? Ela tá mudando, mas ela não interfere. Ó, é só aquilo ali, não tem nada. Eu jamais ia manipular um troço desse pra enganar qualquer pessoa. Não preciso disso, negócio das coisas bem claras, né? Senhor, caraca, essa boneca tinha um espírito dentro dela. Ele tá falando, gente, da boneca que tava lá no local onde ele faz os trabalhos espirituais, né? Que obedecia uma pombogira da casa. Esse espírito morreu, pois segurou a demanda. Aí agora vamos voltar aqui no que a Rô falou. A Esther falou, Senhor, misericórdia, é isso aí mesmo. Aí a Rô falou, caraca. Aí, ai meu Deus, eu me perco aqui na... Tô super arrepiada. Aí a Rô falou assim pro Isaac, né, energias são reais. O que é uma demanda? Isaac, aí o Isaac, na sua crença, ela perguntou, né? A Isaac respondeu. Mas fazemos assim. Ai, meu Deus, peraí. Eles já se responderam e já. Mas eu tenho que falar porque depois a live vai ficar salva e não fica os comentários, tá? Mas fazemos sim. Voodoo em bonecas. Ursos, colocamos espíritos ali dentro para obedecer aos comandos. Rô, demandas são trabalhos que são mandados para nos derrubar. Então, são energias encaminhadas para uma pessoa específica. É isso? Né? Pelo que eu entendi, a Rô também entendeu, né? Eu acho que o que aconteceu ali com essa boneca, assim, foi uma demanda bem forte, realmente, né? Uma energia, um trabalho, eu creio eu, envolvido naquilo dali, né? Para prejudicar talvez alguém ou não. Daí eu não sei como é que funcionou ali sobre essa boneca, de quem veio essa boneca, enfim, né? Isaac, já me falaram que quando você tá no dia a dia, a gente se sente o forte arrepio do nada, é uma pessoa que já morreu, que tá passando por trás. É verdade? Olha que maravilha, a gente tem alguém que possa tirar nossas dúvidas baseado na crença dele, né? Eu acho muito interessante, se Isaac quiser responder a Rô ali e tirar essas nossas dúvidas. Eu e a Rô somos pessoas muito curiosas, né? Sim ou não, Rô? Depende do lugar em que você passou. Exatamente, eu acho que muito vai depender do lugar que a gente tá, conforme o nosso medo, né? Se eu tô na madrugada sozinha, eu vou ter medo de humano. Se eu tô dentro de um cemitério, eu vou ter medo de espíritos, né? Depende, acho que, muito do lugar. Se teve óbito recente, sim, ele disse. Aí ali ele falou assim. O aparelho apita de vez em quando, porque como as lives são temas espirituais e você vai ao cemitério, eles vêm para tentar se comunicar, pedir ajuda, mesmos os mais zangados. A Lili tá falando, a Lili tá querendo me deixar com medo. Lili, quando a gente mexe os ombros e se arrepia, sabe? Mas, nossa, porque a gente tá tratando desse assunto, e aí volte e me arrepio. Volte e Por exemplo, a hora que piscou aqui, ó, se o Isaac tivesse essa clarividência, né? Ó, foi na hora que eu falei. Oh, gente! E um do inteiro do meu corpo arrepiou e ficou travado. Quando a gente mexe com os ombros e tal, Mas logo mandei zarpar fora que tenho magias implantadas no corpo. Tu tens, tipo, um corpo fechado, eu digo assim, né?
Gente, tô toda arrepiada o tempo todo. Pô, que coisa engraçada, né? Na hora que eu falei que ele apitou ali, ele respondeu. Achei muito legal. Não, achei muito legal. Eu achei. Tô nervosa? Tô nervosa. Mas ele deu um sinalzinho de vida ali. Olha só. Ai, desculpa o palavrão, mas puta que pariu. Gente. Gente. Que doido. Né? Que loucura. Olha que molho cheio d'água. Sim, tem cortes no corpo que são implantados uns por dentro do. Uns pós dentro do. Introduz algo dentro do seu corpo nesses cortes? É isso, Isaac? Mexe para algum lado, eu vou mexer ele. Não tem. Mas tem espíritos aí sim, amiga. Principalmente pelos quadros do pós-mortem. Mas assim. Puta que pariu. Eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele aqui. Eu vou trocar o troço aqui. Aqui é porque ele tá perto da câmera, tá? Quanto mais perto da câmera, ele apita. Mais longe, ele não vai apitar, tá? Eu vou trocar e vou tirar a ampulheta daqui. Deixa eu ver se vai pegar ali. Vou colocar ele do lado. Deixa eu tirar esse meu negocinho daqui, que é uma antiguidade também. E vou colocar ele do lado do meu. Não, vou tirar esse troço aqui também. Pra não dar dúvida, né? Eu vou deixar ele aqui. Pronto. Pega ele lá, né? Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Coloca a bolinha lá em cima do caixão. Cadê a bolinha? Ó, a bolinha tá ligada ainda, desde aquela hora. Vou colocar ela aqui, ó, coladinha na fita, porque dela não mexe. Deixa ela parar. Gente! Diga, Isaac. Fique à vontade. Coloquei lá em cima, né? Isso aí, né? Vamos ver se vai apitar. Às vezes pode ser o lugar que ela tava aqui, tava pegando alguma interferência do celular, né? Mas vamos ver. E eu creio que espíritos é em todos os lugares, né, Isaac? Tu pode nos esclarecer isso aí, né? Mas que foi interessante foi, né, gente, que tá aí lá em cima, aqui em cima, tá? Deixa eu colocar ele de uma forma com que ele fique em pezinho. Então, aqui. Pronto, arrumei. Lá em cima, né? Perto da pós-morte. Isaac, a título de curiosidade, deixa eu te falar. Sim, dependendo do espírito, se ele pode se voltar contra você. Entendo perfeitamente. Concordo com o que tu disse, né? Deixa eu falar das pós-morte aqui. Essas aqui são fotos que eu revelei, tá? Elas não são originais, né? Eu já até falei no outro. Entendi perfeitamente, Isaac. Eu já tinha ouvido isso também, né? Essas aqui são fotos reveladas, elas não são originais, né? Então eu revelei normalmente essa foto assim, tem várias ali inclusive, só para deixar aqui de cenário, elas não são originais, então eu não sei se isso faz diferença, né? Eu acho que a original ela tem uma carga muito maior. Olha lá, ele ficou parado. Lá ela tem uma carga muito maior por ter sido tirada e já as pessoas sofrerem em cima daquele objeto. Eu acho que isso influencia também, né? Ao retirar o nome, você invoca aquele. Ao recitar o nome, você invoca aquele morto adormecido, né? Já me falaram bastante isso, né? A original, com certeza, tem uma carga fortíssima, exatamente, porque eu acho que ela foi tirada já com propósito e a pessoa sofreu em cima daquele propósito. Por exemplo, aquelas ali deve ter a original que está na mão de colecionadores, elas devem ter uns 120, 130 anos por aí. Essa aqui eu recém imprimi várias tudo de uma vez só, né? Pra ir mudando conforme eu ia fazendo as lives e tudo. Mas se você falar assim, se existe algum espírito aqui que poderia se manifestar, eu acabei de falar, né? Não quero falar porque eu não quero invocar a mulher. Mas a cópia também tem, mas não tanto pelo que você disse, né? Será que aparece algo, Isaac? Isaac, tem alguém aqui com a gente? Conte pra nós se você tá vendo alguma coisa. Oh, não, porque tem um ritual pra isso. Ai, que bom! Ai, agora eu fiquei bem mais aliviada. Muito obrigada. Muito obrigada por ter esclarecido. Os espíritos são muito perigosos, exatamente. A gente não pode mexer com o que a gente não conhece. Eu tenho um espelho bem aqui do meu lado, né? E eu acabei de me olhar e me assustei comigo mesma. Que doideira, né?
É, e ainda bem que não é assim, né? Tipo, assim, né? Ainda bem, porque senão, né? Eu acho que muita gente já estaria bem mais lascado, né? E você, exatamente, quando você mexe com alguma coisa, você vai ter que saber fechar aquilo que tu começou a mexer, né? Espelhos dizem que são portais, né? Eu também acredito, jamais peguem um em cemitério. Isaac, não fala isso para as pessoas, porque as pessoas vão pegar espelho no cemitério. E eu acabei de ler ainda, né? Agora eu fiquei com curiosidade. Já dizem também, olha, já vamos entrar já nas especulações, né? Que se a gente acender uma vela em frente a um espelho também é. Será que a gente consegue ter contato? A gente abre alguma coisa, a gente consegue ver algo, né? Cacique, que medo, né? Jesus. Eu creio que a vela tem. Daiane, acho que tem muito poder. Uma vela, imagine. Olha, tô toda arrepiada. Meu Deus, misericórdia. Né? E dizem que tem muito poder se a gente acender uma vela na frente de um espelho. Eu não sei, gente, eu nunca fiz isso e também não vou fazer. Não me peçam, porque eu não faço, porque eu tenho medo. Nem flores do cemitério traga para a sua casa. Exatamente, nada se mexe, né? A gente, é o que eu digo, a gente vai, visita e não traz nada de lá, deixa tudo fora, né? Mas o problema do espelho é que ele revela coisas sombrias que você mesmo de você mesmo e traz espíritos por ele. Ah, entendi. Então, pode ser que o que a gente veja é algo que já é nosso, genuinamente, não de um espírito terceiro. Isso não pegue nada de cemitério. Eu vou quebrar todos que tem em casa. Não, eu coloquei um espelhinho aqui, é um pequeno, deve ter uns 30 por 50, que era pra me maquiar, né, pra ficar mais rápido aqui. Aí eu me olhei assim, me assustei, porque daí eu apareci no espelho, foi por isso que eu falei do espelho, né? Nós pegamos várias coisas lá porque pagamos os espíritos por isso. Ah, entendi. Então, eles, com a crença dele em específica, ele faz esse trabalho de pegar ou não, porque eles pagam os espíritos com oferendas, é isso? Para poder tirar aquela energia daquele objeto? E tem formas de se entrar e sair, exatamente. Quando a gente entra no cemitério e sai, a gente tem formas de entrar e sair, né? Para que nada venha junto com a gente para casa. Então, cemitério não é lugar de brincar, né, gente? Não é lugar pra gente ficar fazendo passeios assim, despretensiosamente. Ah, vou lá. Tu vai voltar com alguma coisa junto, com certeza absoluta, né? E vai depender muito do teu. Ah, sim, entendi. Pode tocar no defunto ou isso é errado? Eu vejo pela parte, eu acho que da saúde, que não é uma coisa legal pela parte biológica. Mas pela parte espiritual, eu não sei, pode tocar, desde que seja conhecido seu, mas não em defunto aleatório. Vocês sabiam que meu sonho é trabalhar com necropsia? Amo essa área. Meu medo é ver o que eu não quero. Eu creio que o pessoal que trabalha na área de necropsia, tanatopraxia e trabalha arrumando os corpos, né, para o velório, eles têm muita coisa interessante para contar, né? É, eu acho assim que deve ser um trabalho que tem muito encargo mental, né? Porque a gente trabalha literalmente com o fato fatídico da morte, né? Em vários âmbitos, tanto quanto crianças, adultos, pessoas com doenças, pessoas que foram mortas, pessoas que morreram em acidentes abruptamente. Então a pessoa tem que ser muito forte, exatamente. Lá tu vê muitas coisas, né? A pessoa tem que ser muito forte para trabalhar com isso e imagina a carga espiritual também, gente, porque eu acho que é o primeiro contato, se vamos partir do princípio novamente, que é uma vida após a morte, que o espírito tem com uma outra pessoa viva, né? Eu creio na minha humilde e ignorante opinião, né? É, a minha avó materna fala que a Esther tá falando assim. A minha avó materna falava que a mãe dela, minha bisavó materna, tinha mania de sempre pegar flores de túmulos de flores de um túmulo que faleceu uma moça que faleceu eita, meu Deus, a minha leitura tá uma porcaria, né? Antes que faleceu uma moça que faleceu antes de se casar. Ela foi velada com vestido de noiva. Isso
Eu não sei se a Lili tá aqui ainda na live, mas a Lili, ela conhece Rio Grande. Aí a Rô fala assim: para, Isaac, eu já toquei em quem não tinha intimidade. Que loucura, né? Esther, com relação a isso, pode haver possessão caso pegue o que não é seu de cemitérios, encruzilhadas, em pontos de força, para ser exato, né? No ponto que foi colocado aquela energia, aquela oferenda espiritual, né? E um dia, o espírito de uma moça vestida de noiva apareceu no quarto dela e disse que não era para ela pegar mais as flores do túmulo dela. Meu Deus, que doideira, né? Deixa eu contar essa história que existe lá no Rio Grande. Do lado da foto pós-mortem de uma menina que tem aqui no meu canal, um seguidor que é lá da cidade, eu não vi, pois tudo tem dono, exatamente, né? Nada é seu. Eu não vi, mas uma pergunta, mesmo uma planta, que é um objeto que tem vida, né? É um ser vivo, né? A planta, ela tem vida, ela possui vida, né? Mesmo ela possuindo vida, essa energia não é dissipada, Isaac? Ela nunca mais pegou as flores, eu morreria de infarto e eu junto contigo, né? É, Eu digo assim, que lá no Rio Grande, um seguidor meu falou, mas eu não pegava mesmo assim, eu também, né? E o que acontece? Lá no Rio Grande, um seguidor pegou e falou meu assim, ó, logo depois que tu viu essa foto, tem uma noiva enterrada em pé, né? Tem o túmulo dela é de pé, tipo, não é enterrado no chão, é em pé como se a gente ficasse em pé assim mesmo, não é assim de deitadinho, sabe? Ele é assim de pé. A próxima vez que eu for no Rio Grande, eu quero fazer um vídeo pra ver se eu acho essa noiva que foi enterrada de pé. Meio que emparedada, na verdade, né? Não é enterrada, é emparedada. Né? E eu acho que, coitada, esse espírito não deve ter descansado nunca. Enterrada, ser é, emparedada de noiva e ficar de pé. Que coisa estranha, né, gente? Nem uma pedrinha eu pego mais, exatamente, tá? Não pega mais nada, pelo amor de Deus. Mesmo dentro das plantas e árvores, tem espíritos e demônios que moram ali. Cada Eve, se for assim que se fala, né? Folha tem espíritos que habitam dentro. Verdade, a Esther falou assim, né? Tem folhas que são próprios de algumas divindades. Ah, sim, com certeza. Eu não sei exatamente, mas eu creio que sim, né? Que cada uma tem a sua energia especial de uma entidade em específico, né? E tem relatos de coveiros que têm relação com mulheres. O que acontece após isso? E tem relatos de coveiros que tem. Ah, entendi! Ele vai pegar uma bactéria mortal, né? Se ele fizer isso, ele vai ter a bactéria comedora de carne, com certeza. Né? Mas aí. Obrigada por me corrigir, obrigada mesmo. Se pronuncia. Tá. Eu acho que energeticamente esse cara já tá podre, fora ele vai estar podre por fora também. Porque a pessoa chegar a fazer isso com o corpo alheio, morte das piores. Fora as doenças. Exatamente. Ele tá podre por dentro e espiritualmente. Essa pessoa já não presta mais pra nada. Tem que se sumir do planeta Terra. Porque assim, fazer isso com um ente querido de alguém, com alguém que foi o amor da vida de alguém. Cara, Nossa, é horrível de tantas formas, tanto no campo moral quanto no campo espiritual, que eu não sei nem como é, descrever para vocês o que aconteceria com um ser desse, né? E me desculpa, mas eu também não teria piedade nenhuma por um ser desse, porque se não tem respeito pelo quem já foi, vai ter respeito pelos vivos, né? Jamais. Mas eu creio que o campo da espiritualidade se encarrega disso aí perfeitamente, né, Isaac? Eles são obsidiados, né? Obsidiados. Eles são vampirizados também por esses espíritos, porque daí eles ficam extraindo a energia dele, né? Eu creio que o vampirizado que tu queira dizer é a extração de energia daquela pessoa viva, né? Ouvi um relato que tava um cara bebendo em um bar e apostou com o dono do bar e eu vi isso também, que ele ia no cemitério ter uma relação e ele voltou com cheiro de podre, né? E quando retornou ao bar, todos sabiam que ele foi pelo mau cheiro. Cara, gente, imagina o cara ter a pachorra de fazer um troço desse. Os espíritos suicidas de bêbados doentes começam a fazer parte da vida dele. Imagina que vida de bosta que deve virar um cara desse, né?
Tipo, que vida assim, com paz de espírito mínima. Não existe paz de espírito numa pessoa dessa que faz um negócio desse, né? Tem uma pessoa que falou no YouTube que foi no médico e foi visto. Sim, uma bactéria. Sim, eu vi também esse vídeo, né? Que o marido dela trabalhava no necrotério e ela entrou no. Eu sei bem o vídeo que tá se falando. Ela entrou dentro do consultório, a médica já sentiu um cheiro muito forte de podre, né? E ela acabou descobrindo que o marido dela tinha relações com os cadáveres e acabou passando a bactéria comedora de carne pra ela, por isso que ela tava com esse cheiro de podre. Eu também ouvi isso. É gente doente. Pra mim, assim, nem os doentes, não pode nem chamar de doente, é uma pessoa psicopata, é uma pessoa maluca. Nem os malucos, né? É uma pessoa, me desculpa o palavrear, né? É uma pessoa que já tá morta espiritualmente. Não faz mais diferença nenhuma aqui na Terra, né, gente? Bem monstro mesmo. Monstro. Essa é a palavra certa. Obrigada, Esther. Bem monstro. Doente e nojento, exatamente. O que ele leva junto, algum espírito depois disso, com certeza ele leva algum obsessor, alguma coisa ali, ele vai levar junto. Eu conheci um assim, sou Uber, e o cara trazia com ele uma renca de espíritos malditos e assassinos. Misericórdia. Né? E tu sentindo essa energia, eu creio que deve ter ficado muito incomodado e tu tenha que ter feito uma limpeza no teu carro espiritualmente depois, né? Porque entra tanta gente e sai, né? É mesmo como se fosse mercado, né? A gente tá, quem é médio provavelmente tem muito volume, um assédio espiritual muito grande, eu creio, né? Porque não são tantas pessoas que têm essa faculdade desenvolvida. E quando eu creio que o espírito veja que essa pessoa consiga ver ou se comunicar ou sentir, ele fica ali tentando alguma coisa, né? Eu creio que deva ser assim. Na cidade de Orleans já teve esse relato. Esse coveiro, não acredito. Oh, não acredito que já teve isso aqui, que loucura! Não sabia essa, não sabia. Mas ele é porque trabalha no ML e direto chega cadáver de gente que foi assassinada. Ah, entendi. Fiquei demais, tomei até o meu banho de descarrego. Eu imagino, porque a energia deve ter ficado horrorosa, né? E tu deve ter se sentido muito descarregado também, porque eu creio que até a tua energia também é drenada quando acontece alguma coisa assim, né? A Marilyn Monroe foi abusada depois de morta, que nem eu falei já pra Esther. A Evita Peron também ficou desaparecida. Ficou desaparecida, não. Ela foi pra Itália, o corpo dela ficou por décadas lá sendo abusado, né? Tanto sexualmente quanto, né? Espiritualmente, depois pela mulher do. Esqueci o nome do Peron lá, do marido dela e tal. Né? E ela também passou por essa situação. Eu imagino como que deve ser, sim, lidar com o espírito suga a nossa energia vital, com certeza absoluta, porque eles precisam de energia tirada de alguma coisa, tanto subtrair ela de uma oferenda ou de algum trabalho, ou da energia vital da pessoa, né? Porque eles precisam de energia para conseguir, eu acho que, se comunicar, né? Verdade que a Abby foi enterrada em pé. A Abby eu não sei. Não sei, mas dizem que a Dercy Gonçalves sim, né? Que ela tem um túmulo em forma de pirâmide, mas também não sei te precisar se foi verdade, foi a Dercy, né? Eu creio que é alguma coisa desse gênero. Por isso, no nosso culto temos incorporação, mas não toda hora como as pessoas estão acostumadas, porque ali é literalmente um defunto pegando no nosso corpo. Meu Deus, eu não consigo imaginar. A Dercy, né? Isso. Dizem que ela também foi enterrada em pé, né? A Dercy Gonçalves. Eu penso assim, ó, imagina a hora que virou a esqueletização, os ossinhos caíram todos, né? Porque não consigo entender isso, porquê do de pé, né? Também não consigo entender o porquê deitado, pra ver como é uma coisa muito intrínseca da gente, né? Colocar deitado. Colocou de pé a gente acha estranho, né? Que como isso já é implantado no nosso inconsciente, mesmo a gente nunca parando pra pensar nisso, né? E quando a gente se pega pensando nisso, a gente pensa coisas como eu pensei agora. Aí os ossinhos caem, fica tudo acumulado no fundo do caixão. Como é que fica isso? Será que fica ainda resto de caixão? Né? Então, olha quantas perguntas de uma viagem minha agora, né? Que doideira. Eu quero um celular com bateria infinita. O meu tá carregando desde a hora que comecei a live. Já vai ter 3 horas de live. Tem que acabar essa live, gente, pelo amor de Deus.
Dizem que os ciganos enterram os seus entes de pé. Eu não sei sobre isso, mas eu tenho aquela história da cigana Terena, que é maravilhosa, né? Lá de Pelotas. Né? Incrível a história dela, da cigana Terena, né? É, sim, fantástica. Eu posso contar pra vocês outra hora, eu contei na live passada. Né? Mas eu não entendo, então eu não consigo dar um parecer, eu não tenho nenhum estudo sobre isso. Nunca, eu quero... Ah, tá! Agora que eu entendi, né? Tu quer um celular com bateria infinita no caixão pra tu poder se comunicar e sair daquela situação. É isso que tu quer falar, né, Rô? Com certeza, né? Mas pesquisa sobre esse cemitério de Blumenau, que tem as válvulas de escape pra tu sair do túmulo, caso tu acorde e esteja enterrada lá, né? A única certeza é a única certeza, exatamente. Né? A gente vai morrer, aí a gente não sabe como é que é o pré-morte, a hora da morte, se existe o pós-morte, se a gente fica aqui depois do pós-morte, e se a gente consegue se comunicar, e aí? Se a gente sobe, se a gente desce, se a gente não vai para lugar nenhum. Então, é tantas questões, né, que se a gente parar para pensar, a gente fica assim, zoado, né? Porque a gente não tem uma certeza absoluta de nada, né? Quem tem uma fé específica, obviamente, tem uma certeza absoluta, mas assim, eu, no meu âmbito mais. Eu não sou cética, eu tô bem longe disso, mas eu gosto de questionar, né? Para não falar em verdades do que. Falar de achismos, né? Eu não posso tratar aqui de achismos, eu tenho que ser imparcial, né? Aqui eu não posso também bater o meu martelo pelo que eu acredito. Mas, assim, tantas vertentes que a gente pode imaginar. Será que dói? Será que não dói? Dependendo da morte, dói? Como é que, né? Que pira, assim, que a gente pode entrar, né, gente? Vamos ver o que o Isaac tirou a nossa dúvida de novo. Pós-mortem, pode ter certeza que existe o pós-morte. Ai, Jesus. Ele sossegou lá. Acho que talvez o local aqui não estava muito bom, não. Porque já vi defunto fazer o que deu. Jesus. Defunto incorporado, no caso, né? Obviamente. Gente, espíritos dizem que não tem poder de tocar, porque às vezes vimos coisas e relatos, até mesmo filmes de terror, que as coisas mexem. Já viu sobre o culto de Egungun? É assim que fala? Nunca vi. Vou pesquisar para saber mais sobre o assunto, né, Isaac, porque eu creio que deva ser um assunto muito interessante, né? Eu não conheço. Pelo menos eu não posso falar do que eu não conheço. Eu nunca vi esse assunto, né? Mas deixa eu pegar aqui de novo pra ver. Sossegou, né? Vou colocar ele aqui de novo pra ver se. Será que aqui alguma. Não, batendo ele vai aparecer mesmo, mas vamos deixar ele parado aqui. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Vamos esperar pra ver se vai dar mais algum sinal de vida antes da gente acabar a live. Ah, tá, obrigada. Não tem nada ali, graças a Deus. Que bom. Que bom. Fico bem contente. Né? Eu bem novinha assisti um filme de terror com meu irmão. Depois começaram a chamar o espírito de um morto ancestral que fica por debaixo dos... É o espírito de um morto ancestral que fica por debaixo dos panos. O Egungun, isso? Fala, dança e conversa normalmente. Nossa, que incrível. Eu vou pesquisar sim, porque eu me interesso muito por esses assuntos, né? Pra conseguir também até tratar na live. Quando alguém sabe de alguma coisa, eu conseguir conversar pra pessoa não ficar falando sozinha, porque eu também não domino esse assunto. Mas eu vou pesquisar sim, pode ter certeza, Isaac. Né? No mais, o Isaac veio aqui pra complementar a nossa live. Tem algo ali no armário, Isaac? Fale pra nós. Tá vendo alguma coisa no armário de caixãozinho ali, Isaac? Tire a nossa dúvida, por favor. Chamo sim, pode deixar, vou te chamar sim. Não tem, graças a Deus. Que bom. Então já tiramos a nossa dúvida, não tem nada ali. Que ótimo. Ai, eu fico aliviada. Ai, sério mesmo, eu fico aliviada, graças a Deus. E vou procurar sim. E se eu achar bastante coisa relevante, assim, achar várias matérias relevantes e conseguir fazer um conteúdo legal, eu coloco aqui no canal também sobre isso, com certeza absoluta. Coloco lá no Monóculo da Fé também e jogo lá no YouTube também, né? Pra mais pessoas também saberem sobre esse assunto, né? Não vamos manter só aqui. O medo dela é o meu medo também, exatamente.
Nós compartilhamos o mesmo medo, amiga. É isso aí mesmo. Se você não. Exatamente, senão eu não durmo hoje. Já são 10h40, eu tô desde as 8 horas aqui falando. E eu vou ter que. Eu ainda vou estudar pra depois ir dormir, né? Mas é isso aí, gente. Vai sim, te ajudo com isso. Ai, que bom mesmo, porque eu gosto de trazer conteúdos que saiam daquela bolha, né, de coisas normais que as pessoas não tragam conteúdo educativo, né? E como eu gosto de trabalhar com várias linhas, assim, eu digo, de raciocínios e pensamentos, eu acho que seria muito interessante a gente desenvolver um assunto sobre esse, para até abrir um debate, para a gente conseguir conversar respeitosamente sobre isso e informar outras pessoas que também existem outras manifestações religiosas de fé e afins, né? Gente, nosso papo tá maravilhoso. Agora está tranquilo. Vou encerrar a live por aqui hoje, mas já vou voltar lá no Instagram, já vou começar a pesquisar e já vou postar mais umas fotinhas antes de dormir. Alguém tem mais algum medo, alguma coisa para agregar aqui à nossa live de hoje? Agradeço Isaac, Rô, Estezinha, né? A Lili também, que estava até agora aí. Eu adoro esse assunto, meu Deus, mas eu assisto Caça Sobrenatural, filmes de terror, só que quando tem alguém mais junto. Ai, meu Deus, peraí. Sozinha eu não consigo. Tá falando comigo, Isaac? Se tu tá falando comigo, eu nunca me apresento, né? Eu acho que as pessoas vão adivinhar meu nome. O meu nome é Daiane, tá? Rô, diga o seu nome. O seu nome é Roberta, o seu nome é qual, amada? Diga aí pra nós, pra gente começar a se chamar pelo nome, né? Porque ficar chamando de Rô pelo... Não dá, né? Ah, a Lili tá ali ainda, ó. Ah, Lili, querida. Lili, meu querida. É Daiane, meu nome é Daiane Isaac. Muito prazer. Né? Agora só vamos esperar a Rô. Não tenho medo de ver filme de terror. Eu também eu não tenho medo de ver filme de terror. Eu também não tenho medo. Só que eu tenho medo de ver, né? Muito prazer. Eu tenho medo de ver alguma coisa assim, sentir e tal. E é isso que eu tenho medo, né? Porque eu acho que eu nunca vi. Acho que é a primeira vez que eu ver também, acho que vai tranquilizar. Rô.balões. Diga-me para mim qual que é o teu nome, mulher. Se é Roberta, se é Rosana, se é Rosimar, se é Rosimeire, né? O Rô vem da onde, né? Para eu poder te chamar depois em privado para nós conversar, né? Isaac, muito obrigada pela tua colaboração, foi incrível. Tu veio aqui para agregar a nossa live de hoje. Eu não tinha falado com você ainda. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acho que é a primeira live que tu participa com a gente. Se quiserem, pode me seguir, que eu sigo de volta, lógico, obviamente. Tu me manda um oi ali no privado para eu poder te conseguir, porque tem muita mensagem agora no direct pra eu conseguir te achar de primeira, tá? Aí a Rô. Claro, claro, vai ser muito interessante, Isaac. A Rô falou assim: Ei, tem uma pergunta bem interessante. No mundo espiritual, tem que ter um nome sem ser o nome da pessoa? O nome da Rô é Roberta. Muito prazer, Rô. Roberta. Sim, temos nome espiritual que chamamos de Dídina. Isso assim? Dígina ou Dídina? Não sei como falar corretamente esse nome. Mas eu nunca tinha parado para pensar sobre isso e eu acho muito interessante. Né? Agora, a minha pergunta para o Isaac é: como que a gente sabe esse nome? E nos tratamos pela Dídina, né? Que interessante. Como é que a gente tem que entrar numa corrente assim para poder se ler Dígina, tá? Dígina. A gente tem que entrar numa corrente para a gente saber sobre isso. E qual o meu? Assim, é isso que eu estava querendo perguntar, mas não sendo assim, né? Como é que a gente faz para saber, né? Eu acho que essa é a pergunta certa, né? Como é que a gente faz para saber? Né? A gente tem que fazer uma consulta, nós recebemos esse nome na iniciação. Ah, muito obrigada, isso aí mesmo. Né? Essa era a minha dúvida e a da Rô, né? Como é que a gente faz para saber esse nome? Então, na iniciação da religião, eu posso dizer assim, na iniciação das tuas práticas religiosas, você já é batizado com esse. Capaz! Tu já é meio que batizado, entre muitas aspas, com esse nome, é isso? Pela pactuação com aquelas divindades, orixás, demônios,
os Exus, que são os espíritos. Eu com depressão falando de terror, Senhor. Mas a gente tá conversando, amiga, tu tá aqui conversando com a gente. Isso que importa, tá interagindo, né? Não vamos deixar essa doença dominar, né? Vamos interagir. A gente aqui conversando, a gente tá aqui contribuindo, a gente tá aqui trazendo informações novas, a gente tá interagindo e tu tá interagindo com a gente, isso que importa. Tá ótimo isso aí. Se tu precisar, eu tô sempre disponível, tu sabe disso, a gente sempre, né, se manda ali um oizinho. E o que importa é a gente conversar, conversar. É bom conversar. Quanto mais a gente conversa, mais a gente alivia a alma, né? Esther, não pensa assim, exatamente. Sim, depressão. Esther, depressão é um assunto muito sério. Muito sério. Aí fica, assim, o meu questionamento, assim, que, pelo menos aqui, tu tá entre pessoas queridas, que tu se sente à vontade de falar sobre esse assunto, né? Esther, toma um banho de boldo com folha de louro. Isso, se a Esther acreditar, um dia passa isso aí, faça o seu tratamento, né, medicamentoso, psicológico e faz o tratamento espiritual ali que o nosso amigo Isaac passou, né? Se der certo ali, ó, tudo que vinha é só para agregar, né? Basta a gente ter fé que o negócio funciona, se for da tua crença e tu acreditar, amiga, isso aí, né? Isso vai ajudar a acalmar a sua mente. Isso também serve, gente, para outras pessoas que também estão passando pela mesma situação, né? É um chá de boldo. Esther, toma um banho de boldo com folhas de louro. Então, quem tá passando por. Quem tá passando por um processo de depressão, o Isaac deixou uma dica ali de tomar um banho de boldo com folhas de louro. Ajuda a acalmar a mente da gente. Então, já ficou uma dica aí. O Isaac colaborou com a gente, compartilhou. Agradecemos muito de coração. Que essa dica possa vir ajudar a muitas pessoas também. Que a gente possa republicar essa dica para outras pessoas que também possa ajudar também. E isso, não, é tudo um conjunto, pensa assim, né, Isaac? O tratamento clínico, o medicamentoso, o psiquiátrico, né? E o espiritual também. Porque a gente não pode descartar a nossa parte espiritual porque é a nossa força interna. Se a gente deixa de acreditar em alguma coisa, a gente não tem mais uma força interna, né? Que nos ajuda, que nos auxilia, que nos ampara, que nos vai, né, dar um futuro, um pós-mortem, um futuro próspero, ou não haver mais nada, né? A gente tem que acreditar em alguma coisa, né? E se a Esther quiser fazer o banho, fique à vontade, que mal não vai te fazer. Só vai te fazer bem, né? A gente acreditando e convicto, com fé, tudo vai dar certo. E a gente tá se consultando. A gente tá se consultando, usando e abusando do Isaac, coitado. A gente chora e ri ao mesmo tempo, é isso aí, é um misto de emoções, né? O espiritual é o que nos dá força para continuar, exatamente. Né? Porque se a gente não acreditar mais em nada, do que sentido vai fazer a gente continuar nessa vida, né? A gente precisa, o ser humano precisa buscar algo em acreditar para poder se apoiar e continuar em frente, né? Porque sem fé é aquele negócio, né? Não é uma fé específica em Jesus Cristo ou em qualquer outra religião. Ai, perdão, gente. É uma fé num superior, em alguém que possa nos ajudar quando a gente necessitar, né? Usando e abusando. A Ju chegou agora e falou assim: eu adoro esse Insta, parabéns pelo trabalho. Obrigada, amiga, obrigada. A Ju chegou já na nossa última hora de live, já estamos quase 3 horas de live. Nunca fiz uma live tão grande na minha vida, Ju. Estamos aqui falando, né, falando de tanta coisa. Até apitar os aparelhos apitou aqui, a gente já se cagou de medo. Eu, a Rô aqui, o Isaac veio para acalmar a nossa mente. A gente chora e ri, é isso aí. Isaac veio ali para ajudar. Olha como as coisas são maravilhosas, né? Do nada entrou um ser abençoado de luz aqui, nos ajudou, sanou nossas dúvidas, já deu uma dica para Esté e a gente já tá fazendo uma consulta particular aqui, eu e a Rô e o Isaac ali, já para sugar o que o pobre do menino tem para nos oferecer, né? Mas eu sou muito grata por ter compartilhado tudo isso com vocês hoje, né? Nessa sexta-feira 13, que eu creio que tem uma energia muito grande, né? Tudo que eu gostava eu não gosto mais. Isso aí é normal para quem tá no estado depressivo, né? A gente se sente como se a gente não tivesse mais sentimento nenhum. Nada mais faz sentido, né, pra gente quando a gente tem depressão. Então, nada mais que brilhava os nossos olhos brilha hoje. A gente não tem mais alegria, né? É um processo que a gente tem que percorrer até a gente chegar no nosso estado normal de ânimo, de energia, de alegria, né? E isso pensa assim que vai passar.
fazendo tratamento direitinho, conversando com pessoas que você gosta, né? A sua situação hoje pode estar influenciando outras pessoas que estão nos vendo agora. E a dica do Isaac também pode ajudar quem está passando por esse processo também, né? Peraí. Peraí, gente, que eu tô lendo aqui. A cegueta tem que vir bem pertinho. Aí a Rô disse que não dá pra clicar no Isaac, porque todo mundo tá querendo seguir o Isaac. Agora vamos seguir o Isaac ali. É IW Gomes, _, né? Boa noite a todos vocês. Sejam abençoados por Deus. Boa noite, amiga. Vai dormir em paz, acalma tua mente. Toma um chazinho antes de dormir também, pra dormir relaxadinha, tranquilinha, que tem uma noite maravilhosa, né? E que logo a gente consiga vir aqui e tu falar assim, olha já, a minha depressão, graças a Deus, e aos remédios, e a medicação, e ao banho que o nosso amigo nos sugeriu também, que fica aí de dica, banho de boldo com folhas de louro, ajuda a acalmar a mente da gente, quando a gente tem uma mente um pouco mais ansiosa, mais acelerada, né? Quem quiser fazer o banho só do pescoço para baixo, Isaac, só fala aí pra nós, ou pode lavar a cabeça também. Desculpa por nada, amada, capaz mesmo. Sou grato pelo momento. Oh, meu Deus. Sou grato pelo momento também. Eu também sou muito grata. Boa noite a todos vocês. Copio o meu arroba. Gostaria de saber mais sobre o grupo. Ah, tá. Deixa eu falar aqui pra vocês. Eu acho que nenhum de vocês tá no meu grupinho ali. Eu tenho um grupinho no. Peraí, deixa eu tomar um gole de água, gente. Só um minutinho, pelo amor de Deus. Eu tô com a boca seca. Eu tenho um grupo aqui no Instagram. Ele é gratuito, não tem cobrança nenhuma, nada. Que a gente fica colocando todos os vídeos que a gente vê de coisas sobrenaturais, a gente coloca lá e a gente debate lá. Se você quiser que eu adicione você no grupo, é só me chamar ali no privado, fala, oi, Dai. Daí eu coloco, oi, Dai, eu quero ir no grupo. Porque tem muitas mensagens já aqui pra eu poder saber quem quer entrar no grupo, quem não quer, quem quer ser assinante, quem não quer, pra eu saber, pra não colocar as pessoas erradas no grupo lá. Aí só manda no meu direct ali, oi, Dai, quero entrar no grupo. Que lá a gente coloca tudo o que a gente acha de sobrenatural, ou às vezes coisas que eu não posso postar porque vão cair a minha conta, eu coloco lá no grupinho também. É um grupinho bem respeitoso, as pessoas têm de várias religiões lá dentro, todo mundo se respeita, não tem desrespeito nenhum, é bem legal, é bem bacana. Então, se você quiser entrar no grupinho, é só me mandar no direct ali, oi, Dai, quero entrar no grupinho que eu adiciono vocês lá. Então, tudo quanto é conteúdo que a gente vê de sobrenatural, vimos um fantasma passando aqui, vimos isso, aquilo lá, olha essa foto aqui, olha essa foto lá, e a gente sempre tá compartilhando coisas interessantes ali. Eu adiciono vocês, é só vocês me mandarem um oizinho ali no direct. Bem produtivos os assuntos, tá? Ah, obrigada. Me segue. Tá tudo no meu Instagram. Parabéns pelo canal. Obrigada, amiga. Gostei. Parabéns a todos. É da cabeça pra baixo mesmo. Eu acho que é importante a gente falar isso, né? O banho de boldo com folhas de louro pra gente ficar um pouco mais tranquilinho da cabeça, do pescoço pra baixo, né? Boa noite, bom descanso a todos. Fiquem em paz. Esther Melhoras. Saúde e paz exterior. Boa noite. Escreve lá no Instagram, no bate-papo. Pode deixar. Boldo é conhecido como tapete de Oxalá. Ai, que lindo isso. Que lindo, Isaac. Eu não sei porque eu te chamei, incisamente chamar de Igor, mas, né? Isaac. Que lindo isso que tu falou. Lindo. Pra fechar nossa live com essa frase ficou perfeita, ficou linda. Boldo é conhecido como tapete de Oxalá. Que coisa mais linda. Sim, existe a filmagem da exumação do corpo da Santa Terezinha. Acho que eu já até postei sobre isso também. Imagina. Então, gente, vamos ficando por aqui hoje. Se vocês quiserem entrar no grupo, é só me chamar lá no direct que eu adiciono vocês. Vou adicionar o Igor. O Igor. Meu Deus, ele vai me matar. O Isaac. IW Gomes _, já marquei na minha cabeça. Né? E essa foi a nossa live de hoje. 3 horas de live, foi a live mais longa que eu já tive aqui no canal. Outra foi 2 horas e meia. Mas foi muito prazerosa passar essa sexta-feira 13 com vocês. Sexta-feira 13 agora, só ano que vem, né? Obrigada pela experiência. Vou chamar lá. Isso, chama nós lá. Chama eu lá, por favor. Igor é meu melhor amigo. Então tá bom, tá mais ali, tá meio perto, né? Não tô muito longe, mas eu não vou mais errar o teu nome, Isaac. Por favor, eu não posso fazer isso. E eu só tenho a agradecer vocês. Mais um dia de live, né? Já soube tantas coisas, né, que agregaram a minha vida. Tem bastante conhecimento aí que eu pude compartilhar e também compartilharam comigo.
por hoje é isso. Fica aqui o meu agradecimento a todos que me ouviram 3 horas aqui, que me ouviram 10 minutos ou 5 minutos, né? E sigam lá no YouTube, por favor, pra gente conseguir chegar a 200 seguidores. Estamos caminhandinho lá devagarzinho. Se vocês puderem seguir lá, é Monóculo da Lei no YouTube, tem conteúdo exclusivo lá. E eu tenho o Monóculo da Fé também, que é um canal bem pequenininho ali, que eu só posto as minhas fotos de santos, imagens de templos, de coisas diferentes ali também. Mas se quiserem, né, tá tudo descrito aqui na nossa bio. E é isso aí, gente. Tenham uma boa noite, foi um prazer ficar com vocês. Um beijo, tchau, tchau.